Graças a paz, meus queridos irmãos, eu quero me dirigir a todos vocês e especialmente aos membros da Igreja Reformada Semente da Vida para falarmos um pouquinho sobre a nossa responsabilidade de oração. E logo em seguida eu passarei algumas orientações. Eu quero iniciar lendo o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Paulo exorta aos crentes de Tessalônica que tenham uma vida de constante oração. De fato, ele pede para que os irmãos orem por ele e por seus companheiros também. 1 Tessalonicenses 5, 25. Irmãos, orai por nós. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, ele diz o seguinte: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Então, Paulo exorta aos tessalonicenses que têm uma vida de oração constante, orai sem cessar. Ele orienta que os irmãos orem por ele, a fim de que a palavra do Senhor flua dos seus lábios. Ele pede oração por ele e por seus companheiros, orai por nós. Paulo orienta que devemos perseverar em oração. Ele diz isso, por exemplo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Em Colossenses 4,2 ele diz, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Além de orar, ele pede para que as orações sejam regadas também com ação de graças. Deus está no controle de tudo. Não devemos ter uma vida de murmuração, mas de oração regada com ações de graças. De fato, até o próprio Senhor Jesus orou, mesmo sendo Deus. Diz aqui em Lucas capítulo 22, versículo 40 e 41, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e, de joelhos, orava. Que belo exemplo! O nosso Senhor, o Rei da Glória, aquele que existe desde o início, aquele que não tem princípio nem fim, aquele que é eterno com o Pai e com o Espírito, ele, de joelhos, orava no Getsemane. Que exemplo! A igreja continuamente orava, sempre teve a prática da oração em suas reuniões, conforme vemos registrado em Atos 1,14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Paulo também diz que a nossa oração deve ser em todo o tempo. Efésios capítulo 6, versículos 17 a 19, diz assim, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, ou seja, prestando atenção, a fim de que isso seja feito com toda perseverança e súplica, por todos os santos e também por mim, para que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Veja que ele pede para que oremos por todos os santos e ele pede oração também, especialmente por ele, a fim de que o seu ministério como pregador fluísse com intrepidez. Paulo era um homem que orava pelos irmãos. Capítulo 1, versículos 9 e 10 de Romanos diz o seguinte, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Como líder, como apóstolo, ele orava pelas ovelhas, fazendo menção de vós. É um exemplo para nós que somos presbíteros. Não devemos deixar de orar por todo o rebanho, especialmente pela nossa igreja local.
Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Lembrando que você e eu fomos justificados em Cristo Jesus, fomos declarados justos diante de Deus. Então somos justos não porque somos perfeitos, portanto, muito pode a súplica do justo. Suplique a Deus por livramento nesse tempo difícil. E por fim, o apóstolo Paulo orienta que devemos orar pelas autoridades constituídas. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2, ele diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Nossas orações devem ser direcionadas também àqueles que são investidos de autoridade. Isso tem um porquê, a fim de que tenhamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Diante desses textos, eu quero convidar toda a igreja, eu quero estimular toda a igreja a orar incessantemente, especialmente nesses dias maus. Vivemos tempos difíceis. Há uma pandemia que está em curso em todo o mundo, mas o pior ainda é que existem aproveitadores, especialmente em nosso país, que usam desse momento tão difícil para impor aflição, neurose e histeria no povo brasileiro, inclusive tentando um golpe de Estado. Existe um governo que tenta governar paralelamente ao governo eleito pelo povo brasileiro. Existe um governo comunista socialista que tenta de todas as formas causar um caos e desestabilizar a nossa nação. Diante de tudo isso, precisamos orar, clamar pelas autoridades, especialmente o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a fim de que Deus o guarde e lhe dê sabedoria em todas as ações e atitudes que ele tomar. Vamos orar para que o seu corpo de ministério esteja na mesma direção, com o mesmo pensamento e propósito. Oremos por todos os ministros para que não desistam e tenham inteligência e sabedoria neste momento. Oremos por toda a igreja espalhada no mundo inteiro, especialmente a igreja no Brasil, e todos os líderes, todos os pastores, especialmente, óbvio, aqueles que amam a verdade, amam o Evangelho. E orem pela nossa igreja local, pelos nossos pastores, orem por mim, pelos presbíteros e pastores de nossa igreja. Orem por todas as ovelhas, especialmente aqueles que são mais simples, necessitados, que talvez não tenham acesso à internet. Ore por todos. Ore pela nossa igreja, ore para que o coração dos irmãos sejam inclinados a amar a igreja local, a dizimar, a ofertar nesse momento difícil para todos nós. Oremos um pelos outros, oremos para que o Espírito Santo nos impulsione a tomar as decisões conforme o seu poder soberano e a sua vontade. Eu quero conclamar a igreja a que todos os dias, 10 horas da noite, todas as famílias dobrem o joelho, reúnam-se em suas respectivas casas e orem dentro desses pedidos que eu falei e pelos que o Espírito Santo os direcionará. Orem, estejam firmes, estejam constantes e perseverantes na oração. Não esmoreçam, não desistam. Quem puder jejuar, acrescente à oração um jejum com arrependimento, quebrantamento de coração, pedido de perdão pelos pecados, pedindo ao Senhor que restaure todas as coisas. Oremos também para que essa pandemia cesse, para que não haja muitas mortes. Oremos pela nação americana, pelo presidente Donald Trump, que também sofre os mesmos ataques. Oremos pela civilização ocidental. Oremos uns pelos outros. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Tenha um ótimo dia. E por fim, eu quero dizer que este propósito de oração não é
o mesmo que nós já estamos fazendo com os nossos devocionais e os nossos cultos. Estes serão mantidos. Nos dias de culto você vai cultuar a Deus, quinta-feira às 19h30, vai orar, vai louvar e ouvir a palavra de Deus. No domingo à noite a mesma coisa, e peço que os irmãos aguardem orientações, a fim de que possamos passar para vocês as devidas providências que a igreja tomará. Lembrando que estamos sob a autoridade de Deus acima de tudo, e quanto orientações oficiais do governo, primeiramente prevalece a orientação do governo federal e do Ministério da Justiça, que está acima da autoridade dos governadores. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a nossa igreja e a nossa nação.